Fala pessoal, André aqui, beleza? E uma notícia chamou bastante atenção lá no nosso Discord, tá? Uma imagem que foi compartilhada pelo Valentino lá no nosso servidor do Discord. Lembrando, nosso servidor do Discord tá aqui na descrição, você pode entrar lá, tem uma aba, né, onde você pode sugerir notícias, ou você pode me marcar lá no X também, cara. Me marca lá, @papahardware, que eu vejo as notícias que vocês recomendam por lá, tá? Mas isso aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha, que foi exatamente essa reportagem aqui, ó. Sofrendo retaliação do governo Lula, IBGE ameaça classificar beneficiários do Bolsa Família como desempregados e piorar os números maquiados do governo, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas vêm falando ultimamente, né? Por que as pessoas que recebem auxílios do governo não são calculadas como desempregados, né? É porque o governo tem a semântica freestyle, né? Eles decidem o que as palavras significam, né? A pessoa está procurando emprego? Não estou procurando emprego, estou tirando um mês aqui para estudar, alguma coisa. Ah, então não está desempregado, né? Então é muito esquisito, né? Se a pessoa não está gerando renda, ela não necessariamente significa que está desempregado aos olhos aqui do governo, tá? E nós vamos conversar um pouco sobre essa parada dos dados do IBGE. Será que está acontecendo mesmo alguma represária lá dentro do IBGE? Porque nessas últimas semanas, desde o começo desse ano, a gente tem visto aqui, por exemplo, na Gazeta do Povo, crise no IBGE fura a bolha da mídia, né? Então o que aconteceu aqui? Às vésperas da divulgação dos dados do PIB, a presidência do Instituto tomou medidas drásticas. A demissão sumária da coordenadora de contas nacionais levou a pedidos de demissão em série de funcionários graduados no setor. Nós cobrimos essa notícia aqui em outro momento, né? Que foi quando a pessoa responsável por fazer o cálculo do PIB, ela foi simplesmente demitida, foi exonerada do cargo, porque ela não estava provavelmente querendo colaborar aí com os dados falados aí, ou criados aí pelo governo Lula, né? Isso aqui pegou bem mal, a própria grande mídia caiu em cima do governo, porque peraí, cara, parece que as coisas, assim, a gente tá olhando que os negócios estão fechando, a gente tá sentindo que as coisas estão mais caras, mas segundo o IBGE, tudo está bem. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto aqui, cara, porque se a gente for analisar aqui numa outra reportagem agora feita pelo Metrópolis, entenda um novo capítulo da crise envolvendo servidores e a direção do IBGE. Isso aqui foi, na verdade, um pouco antes da demissão ali das pessoas, né? Mas aqui diz também, né, a gestão de Márcio Postman, à frente do Instituto Brasileiro do IBGE, enfrenta um novo desgaste diante as mudanças no setor responsável pelo cálculo do PIB e outros indicadores. Então, já vinha trocando pessoas, demitindo pessoas, e a mídia aí caiu em cima desses dados aqui do Postman, né? E aqui nós temos algumas das crises, né? Vou pedir aqui para a nossa inteligência artificial fazer um breve resumo dessas crises, né? Então nós temos o afastamento e tensões, mais de 400 servidores criticaram a gestão de Postman, citando perseguição técnica e aparelhamento ideológico, segundo informações discutidas aqui numa reportagem da Gazeta do Povo, né? Acusação de manipulações, né? O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União recebeu denúncias sobre possíveis irregularidades e manipulações de parâmetros de acordo com conteúdos, né? Nós temos aqui dados e contexto. Publicações indicam equivocadamente a manipulação dos dados de desemprego como beneficiários do Bolsa Família, o que foi desmentido como falso por agências de checagem, né? Então, agências de checagem, que muitas delas recebem dinheiro do Estado, falam, não, tá tudo bem, pessoal, fica tranquilo. E eu fiz uma pesquisa que eu quero mostrar alguns dados para vocês também, né? O posicionamento, né? A indicação de Postman foi pessoal de Lula, que se mostrou incomodado com críticas à sua escolha, né? Então o Postman aí foi uma indicação aí do Lula, né, para esse cargo, alguém que era muito perto, né, alguém que era muito próximo dele, e aí o pessoal pensou, ih, rapaz, tá botando amigo no STF, tá botando amigo no IBGE, será que os dados que a gente vai começar a receber do IBGE vão ser dados que realmente são estatísticas mesmo? Essas estatísticas do IBGE são muito importantes, né, para o pessoal abrir empresas, negócios, saber como é que tá a economia do Brasil num cenário muito maior do que a gente consegue ver apenas na nossa cidade, né? E aí a gente tem aqui uma fatídica, aquela fatídica imagem que eu quero mostrar para vocês, né? E 9 estados têm mais Bolsa Família do que carteira assinada, né? Então aqui nós temos, né, o Maranhão, o Pará, o Piauí, a Bahia, o Pernambuco, Amazonas, Alagoas, Acre,
AP é... Como é que é AP mesmo? AP é isso aí mesmo. Amapá, né? Amapá, né? Nós temos aqui, então, pessoas, né, que têm menos... Alguns estados brasileiros que têm menos empregos formais, né? E mais pessoas como Bolsa Família, né? E aí eu tava buscando esses dados aqui sobre essa questão de Bolsa Família. Por que que as pessoas, teoricamente, elas deveriam de estar desempregadas e não estão, né? Estão no Bolsa Família, então não é considerado desempregado, porque eu fiz uma pesquisa aqui e aparece que dos 18,9 milhões de pessoas, tá, que estão no Bolsa Família, 13,4 milhões estão trabalhando. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui que eu criei com inteligência artificial, mas deixa eu pegar aqui porque ela faz um resumo muito bom aqui de tudo. Deixa eu botar minha cabecinha talvez um pouco aqui para o lado. Olha só, a gente tem hoje, né, um nível de desemprego atual, né, dados da Bolsa Família e desemprego no Brasil, estimativa aqui para 2026, né? Nós temos aqui uma taxa de desemprego atual que varia, dependendo da fonte que vocês forem pesquisar, varia de 5,6, 5,8, 6,1. Eu vou usar 6,1% aqui, tá? Em março de 26, cerca de 6,5 milhões de pessoas estão desocupadas, tá? Isso aqui é um número muito baixo, né? Na verdade, teoricamente, se esse número for real, se esse número for realmente verdadeiro, nós estamos no menor índice de desemprego aí, cara, da história do país, tá ligado? Realmente parece que as pessoas não estão desempregadas, então a economia está bem, né? Não necessariamente, tá? Mas deixa eu tirar aqui minha cabeça agora um pouco pro lado de novo. Olha só, o programa Bolsa Família hoje, ele atende 18,9 milhões de famílias. Lembrando, são famílias. Famílias podem ter 2, 3, 4, 5, 8 pessoas, tá? Então, são 18,9 milhões de famílias que estão aqui no Bolsa Família. Porém, a ocupação do Bolsa Família é de 13,4 milhões, né? E esse número aqui que eu não estava realmente entendendo muito bem como que funciona. Nós temos 18,9 milhões de famílias no Bolsa Família, mas nós temos, desses 18,9, nós temos 13,4 milhões que têm o benefício, mas estão trabalhando. E aí eu pensei, ué, mas se o cara tá trabalhando, ele não sai automaticamente do Bolsa Família? E não, cara. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu peguei aqui os dados diretamente do site do governo, tá? Onde tem essa explicação aqui, ó. É chamado regra de proteção ao pessoal do Bolsa Família, tá? O Bolsa Família, né, sabe que pode ser necessário um tempo maior para a família se estabelecer e se reorganizar, né? Então, pela regra de proteção, mesmo quando a família passa a renda de R$ 218 por pessoa, isso teoricamente excluiria a família de receber o Bolsa Família, né? A família não sai imediatamente do Bolsa Família. Ela continua no programa por até 2 anos, recebendo a metade do que receberia antes, tá? Para estar nessa regra de proteção, a renda por pessoa não pode ultrapassar meio salário mínimo, né? Então aqui tem a regra, ó. Aqui tem a regra bonitinha, tá? Eu até escrevi a regra aqui de uma forma diferente, porque aqui está com o salário mínimo anterior. Eu escrevi a regra aqui de uma forma nova, tá? Se a gente pegar hoje o salário mínimo, que é de R$ 1.621, e dividir por uma família de 4 pessoas, a renda média por pessoa dessa família vai para R$ 405, né? Passa dos 218, mas não sai do programa, tá? Se a renda for abaixo de meio salário mínimo por pessoa, a família não sai do programa por até 2 anos, tá? Então, ó, se passar de 218 até R$ 810 da renda da família por pessoa, ainda se mantém no programa por até 2 anos, recebendo a metade do auxílio, né? Então aquela imagem que foi criada aqui, ela diz muito essa questão da realidade, né? Onde algumas pessoas aqui, elas estão trabalhando, fazendo bico, aqui até criou-se um gráfico aqui, ó, o trabalho formal de carteira assinada. Só que eu não entendo, né, como que alguém receberia um salário mínimo na carteira assinada e ainda assim ficaria dentro do programa. Tem que ter uma família realmente muito numerosa para a média da renda da família, né, por pessoa ser abaixo ali dos 218 ou abaixo dos 800 e poucos reais ali, né, para continuar recebendo ali. Tem que dividir, né? Tem que dividir a renda da família pelo número de pessoas e tem que ficar dentro daquele número ali, né? O pessoal pode estar trabalhando de forma informal, teoricamente de forma informal o Estado nem tem como saber, então esse número nem entraria aqui certinho, tá? Mas uma coisa que é super interessante, pessoal, é a gente analisar esse cenário hipotético aqui que a gente criou,
né? Um cenário, na verdade, não vou dizer nem hipotético, eu acho que é mais realista, né? Que é dividir, né? Tirar aqui os 18,9 milhões de famílias, se a gente tirar 13,4 milhões que estão trabalhando, de alguma forma, né? Formal, informal ali e tudo mais, a gente sai de um desemprego de 6,1 para um desemprego de 11,8, né? Se aproximando muito aqui dos desempregos, se não me engano, foi entre 12% a 13%, que foi a máxima de desemprego na história do Brasil, que foi no período durante a pandemia, né? Que foi um período que deu para entender bastante porque que as pessoas estavam tendo ali realmente problemas para conseguir emprego, né? Porque as empresas estavam fechadas, né? E a gente tem um gráfico aqui que eu fiz também com inteligência artificial, olha só que legal que ficou esse gráfico aqui, né? Eu pedi para fazer o gráfico aqui de empregos, né, formais CLT versus Bolsa Família, né? Quais são os estados mais fortes em geração de emprego e quais são os estados mais fortes em relação à criação aqui de a não criação de emprego, mas sim de viver entre aspas, aí de Bolsa Família. A gente sabe que muitas vezes a gente tende a falar até de uma maneira extremamente pejorativa das pessoas que vivem de Bolsa Família, mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que mesmo que vivem de Bolsa Família, prestam algum tipo de outro serviço, cortam uma grama, fazem algum tipo de trabalho ali, lavam um carro, fazem algum bico de obra, alguma coisa do tipo e acabam, né, ali mantendo uma renda um pouco maior do que deveria, né? Do que deveria de ter, do que poderia ter para entrar dentro do programa, né? Isso aqui eu acho que é nós temos aqui um incentivo perverso do Estado e com a implementação, com o fim do dinheiro físico, você não vai mais conseguir fazer um bico e continuar recebendo os auxílios do governo. Eu vejo que daqui pouquíssimo tempo, né, esses auxílios vão ser completamente eliminados, porque você que faz qualquer tipo de trabalho não vai conseguir receber ali em dinheiro na sua conta, porque o governo vai pegar, ó. Ué, não tem mais dinheiro físico, não tem como esse cara receber, a não ser que tu receba em produtos ou alguma coisa do tipo, você vai ser localizado pelo Estado e você vai perder o teu benefício de Bolsa Família, tá? Mas o pessoal que ganha Bolsa Família não assiste meu canal, então bora continuar aqui, tá? Então, é muito interessante a gente ver que aqui no sul, no sudeste do Brasil, né, nós temos estados aqui que realmente produzem mais empregos, né? E aqui agora nós temos o incentivo extremamente perverso, né, cara? Que é exatamente isso aqui, olha só. Nós temos aqui estados que mais recebem do que pagam da União, né? Então, isso aqui é interessante a gente ver como os estados mais produtivos, eles são punidos pelo Estado, né? Então, se a gente for parar para fazer um paralelo entre os estados que mais recebem impostos do que pagam, a gente vai ver aqui, né, que quais são os estados que são deficitários, quais são os estados que não conseguem se manter. Maranhão, Pará, Bahia, Piauí... É uma cópia dos estados que menos produzem emprego e mais tem pessoas no Bolsa Família, né? Simples assim. São estados deficitários, né? E se a gente botar o gráfico aqui do lado dos estados que mais tem Bolsa Família dos estados que, comparando aqui, mais tem CLT, a gente vê que os piores estados, vamos usar entre aspas, os piores estados aí em relação a déficit são os estados aqui, exatamente o oposto dos estados aqui, os estados mais deficitários realmente são os estados que mais têm Bolsa Família, né, realmente são os piores estados do Brasil em relação a pagamento de impostos e acúmulo de capital, né. Se a gente for analisar bem, né, muita gente fala assim que o Sul aqui mantém o Brasil, né. E se você for analisar aqui o meu estado, aqui o Rio Grande do Sul, né, tem um déficit ele paga 57,4 bilhões em impostos, recebe apenas 13 bilhões em impostos aqui, tem um déficit de 44, né? Mas olha o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, que é o recordista, né? 50% do PIB do Brasil, né, de toda a riqueza produzida no Brasil, passa pelo estado de São Paulo, por isso que é interessante a gente ter um estado de São Paulo ali com governador, com prefeitos, né, mais à direita, porque são um estado ali realmente muito produtivo, né? Mas porém, o estado de São Paulo não recebe nem 10% daquilo que ele produz, né? Tendo que sustentar todos esses outros estados aqui que não conseguem se manter, né? Então, o Brasil é uma máquina, né, de punir a produtividade, né? Os estados mais produtivos não têm os maiores retornos, né? Pelo contrário, os estados menos produtivos do Brasil são os estados que mais têm retorno, né? E isso aqui tudo fala muito de acordo com a manipulação de dados do IBGE, né? A gente começou falando lá dos dados aqui do IBGE, né? De como que funciona essa... meio que uma manipulação... Eu não vou nem dizer que é meio uma manipulação, né? Porque eu acho que realmente isso aqui mostra uma manipulação por parte do Estado. O desemprego
deveria de estar um pouco mais alto, se a gente fizesse um cálculo um pouco mais transparente, né? E nada me tira da cabeça que lá na época do Bolsonaro, quando o desemprego bateu 13, 14%, né? A meu ver ali teve uma certa manipulação também, cara, porque boa parte das pessoas, ou na verdade todas as empresas, todas as pessoas que tinham CLT dentro do Brasil, né? Bolsonaro continuou pagando, o Bolsonaro, que eu digo é o governo Bolsonaro, continuou pagando ali a metade do salário da galera para não demitir as pessoas, né? Para não ter ali um índice de desemprego muito alto, né? Naquela época ali a gente teve uma redistribuição de renda muito grande com o Auxílio Brasil, né? Que foi lá R$ 600, a renda média da população cresceu bastante, mas claro, foi uma catástrofe porque teve ali realmente muita inflação, teve toda a quebra da cadeia produtiva graças à pandemia, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, cara, é que eu acho que essa parada de que o IBGE vai soltar os dados, esquece, tá? Porque todo mundo que estava fazendo esses cálculos foi demitido. Mas, se vocês forem parar para pensar, pessoal, agora na Argentina, quando Milei entrou, as pessoas que estavam cuidando do IBGE foram presas, porque estavam nitidamente manipulando os dados econômicos e os dados do governo para falar que os governos de esquerda, na verdade, estavam muito melhores do que realmente estavam, né? Eu espero que aqui no Brasil a gente tenha uma mudança disso, né? Os estados que mais produzem ter também mais retorno. Eu espero que essa manipulação do IBGE, se estiver acontecendo, ela seja punida com cadeia aos envolvidos, né? Porque é muito esquisito isso. A gente sai na rua, a gente vê empresas, aluga-se empresas ali para prédios à venda, aqui na minha cidade, aqui no bairro onde eu moro, pelo menos, ou na minha cidade inteira, na verdade, pelo menos 20% da minha cidade está tudo com plaquinha de vende-se em casas, em prédios e tudo mais. Eu não sei como é que tá na casa de vocês aí. Então me parece que esses dados do IBGE, os dados que chegam na grande mídia, os dados que chegam ali aos nossos ouvidos, parece que eles realmente não condizem muito com a realidade. A gente vai no mercado, as coisas estão extremamente mais caras, mas de alguma forma no mês passado teve deflação, teve queda de preços na comida. Realmente me parece que tem alguém mentindo pra gente aqui, cara. Eu espero que tanto os dados do IBGE passem a ser corrigidos muito em breve e também os estados aí passem a ser de uma forma um pouco mais produtiva, né? Espero ter tirado algumas dúvidas da galera aí, que eu também fiquei em dúvida disso, tá ligado? Essa informação aqui foi uma coisa que me deixava muito em dúvida. Como que as pessoas que teoricamente, né, estão aqui não estão trabalhando, como que elas não entram pro cálculo de desemprego, né? E essa aqui pode ou não, né? Você que decide aí ser considerado uma manipulação do Estado, mas ao meu ver, talvez esses dados aqui conversem muito mais com a realidade dos fatos do que essa realidade criada pelo governo aí do Lula, tá? Se você gostou desse vídeo, cara, deixa um comentário e tudo mais. Se você quiser saber como que eu faço esses infográficos bonitos aqui para mostrar para vocês, tem o nosso curso de inteligência artificial, que também vai estar na descrição aqui da nossa live, tá? Tem um curso de inteligência artificial, tem o curso de YouTube ali, se você quiser virar um influenciador aí, se você quiser criar conteúdos para o YouTube. Cara, é o melhor combo, curso de IA, curso de YouTube, juntos os dois. Botem 10 no cartão, né? Deixa a inflação correr o poder dessa moeda aí. E você pode criar daqui a pouco esse tipo de conteúdo, aparecendo ou não aqui no YouTube. Você pode daqui a pouco criar seus conteúdos para suas redes sociais. Seja por diversão, seja para tentar ganhar dinheiro, né? Criar uma renda extra ou algo do tipo. Nossos cursos estão aqui embaixo, tá? Muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo aí, cara. Espero ter tirado algumas dúvidas. Um grande abraço e até mais.